Estamos aqui, irmãos, para fazer mais um vídeo com os irmãos, falando dessa vez sobre o conceito do mal. Por que Deus permite a ação do mal no universo? É um tema que tem trazido muito questionamento e muitas pessoas têm se afastado ou abstraído Deus da sua vida porque não entende essa questão da ação do mal no universo. E eu quero dizer para vocês que o mal, ele não pode, de forma nenhuma, ser encarado como um ser, uma coisa criada como uma pedra ou a eletricidade. Também não é uma entidade sombria, lado negro, que exerce uma regência oposta ao bem moral de Deus do universo. O mal é algo real, que se manifesta, irmãos, física ou espiritualmente. Está relacionado ao que trouxe desarmonia entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O homem, ao pecar, perdeu sua essência divina, teve uma morte espiritual. Inocência moral, ele deixou para trás. Provocou um divórcio com Deus e colheu os efeitos naturais dessa separação. Nesse novo estado, irmãos, de queda sem a aprovação do Criador, o mal se faz necessário para frear os impulsos incontroláveis e insaciáveis da humanidade. Por meio de quê, irmãos? Do sofrimento. E ele também, o mal, tem a utilidade de mostrar ao homem seu estado de miséria e apontar para um destino sombrio na eternidade, distante e separado do seu Criador. Realidade, irmãos, Deus tem um propósito bom para a existência do mal e permite sua ação intencionalmente, vocês podem até achar estranho, como evidência de sua soberania e controle de todas as coisas, sem que isso afete sua essência de amor e benignidade. Está escrito em Isaías 45:10 e 46:9 até o versículo 10, que trata desse assunto do mal e que muitos interpretam erroneamente. De fato, irmãos, para muitos é um paradoxo ou contrassenso a forma como Deus executa sua justiça e o controle no mundo. Porém, eu quero dizer a vocês que o homem é o único responsável pelo surgimento do mal no universo. E sua escolha inconsequente pelo pecado arrastou toda a criação à exposição aos seus efeitos destrutivos, que estão presentes em toda a natureza e dentro de nós, na genética humana, responsáveis por diversas doenças e males físicos. A Bíblia fala que é o gemido de toda a natureza, com dores de parto, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:22. Em algum momento, irmãos, somos atingidos pelo mal. E com isso há uma vaga impressão de injustiça de Deus, quando o mundo desaba sobre a nossa cabeça e nos esquecemos que somos gerados no pecado e passíveis da mesma condenação de todos os outros. Como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quero dizer aos irmãos que existe o mal que nós mesmos causamos e o mal que nos acomete passivamente, que se revela nos dramas da história da humanidade. O mal está presente em nossa vida cotidiana, nossa vida diária. Se encontra no centro
de nossas más escolhas e tem efeitos diretos e indiretos em nossa vida e na vida dos outros. O mal não acontece como se fosse uma ilusão. É algo bem natural que ocorre em um mundo real, como consequência inevitável do pecado. Tem muitas pessoas que ficam inventando e tem um posicionamento de que só recebe bênçãos e vitórias. Isso é uma ilusão, é um engano. Eu não sei de onde as pessoas tiram esse tipo de comportamento ou pensamento. Porque todos nós somos atingidos, ou podemos ser atingidos pelo mal, pois ele está no mundo e está sob o controle de Deus. Nem sempre você obterá só vitórias e bênçãos na sua vida. Deus, ele não criou robôs e seres sem opção de escolha. Seria incoerente e irresponsável afastar o mal e criar um universo inconsistente e fantasioso, com seres sem consciência, incapazes de lidar com as consequências dos seus próprios atos no mundo e sem sofrer em sua essência com a ruptura e separação do seu Criador na eternidade. Isso é uma coisa lógica, irmãos. Se fôssemos programados somente para fazer o bem, não haveria uma relação significativa entre o Criador e a sua criação. Imagina, irmãos, o ser humano perambulando de um lado para o outro, sem ter algo para confrontá-lo, ou mesmo para trazê-lo a uma reflexão sobre os seus atos no mundo. Com o mal presente e ativo no mundo, a gente já observa as coisas terríveis que acontecem, as escolhas que os homens fazem nesta vida. Imagine se não houvesse a ação do mal, o controle de Deus para mostrar ao homem o caminho que ele está seguindo neste mundo. Tem gente, irmãos, que se acha bonzinho demais e não consegue entender por que sofre tanto nessa vida, ou o motivo por que as pessoas passam por sofrimento, gente que eles acham que não mereciam sofrer. Mas eu quero que você olhe para dentro de si mesmo e reflita como nenhum de nós somos tão bons assim. O livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz que nossa justiça é como trapo de imundícia. Em Lucas 17:10, Jesus ensina que quando fazemos tudo que nos é mandado, somos servos inúteis, pois só estamos fazendo o que era nossa obrigação. Quero dizer que somente nossos atos desinteressados e sem buscar recompensa pode ser avaliado pelo favor e graça de Deus. Deus, ele considera aquilo que vem das nossas entranhas, do nosso coração, e espontaneamente. É isso que nós devemos pensar quando fazemos algo de bom, ou quando imaginamos termos alguma coisa de boa neste mundo. Lúcifer, irmãos, o agente responsável pela disseminação do mal, não foi criado ruim. Ele se tornou ruim por uma ilusão de grandeza, orgulho que se desenvolveu em uma vontade de se igualar a Deus e se rebelar contra ele. Ezequiel 28, 13 e 18. As pessoas, às vezes, duvidam dessa história. Acham que não seria possível. Mas nós mesmos que não temos a capacidade intelectual de um ser espiritual como um anjo, e inclusive
a grandeza de um anjo como Lucifer, que era um querubim ungido, que cuidava das coisas de Deus pessoalmente e andava sobre as pedras afogueadas, as pedras brilhantes. Ele se engrandeceu e deixou entrar o orgulho em seu coração. E daí surgiu Satanás, rebelado contra Deus. E eu quero dizer a vocês que o mal, ele é bastante real em Lúcifer e seus anjos decaídos. Eles existem espiritualmente para a prática do mal. Eles estão no mundo para enganar, iludir e destruir as almas dos homens. Esqueçam, irmãos, dessa bobagem de chifres e monstros. Os espíritos, eles podem se transformar naquilo que quiser, mas eles preferem, observem muito bem isso, agir sutilmente e entram na vida das pessoas com aparência bastante atraente e carismática. Usam sapatos de veludo. Normalmente é o que Satanás usa para enganar as igrejas, governos e pessoas desavisadas. Ele se transforma muitas das vezes, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11:14, em anjo de luz. E as pessoas não se apercebem. Às vezes pensam que estão servindo a Deus, estão servindo ministros de Satanás. Os demônios existem para disseminar o mal de forma obscura e também organizadamente. Como seres espirituais, influenciam pessoas em posições importantes nos governos e estão nos centros das melhores religiões em todo o mundo. Eles são hábeis em forjar piedade e falsa moralidade. Estão longe, irmãos, como eu disse para vocês, de serem seres monstruosos, com chifres. Isso é coisa da imaginação medieval e muitas das vezes usado para enganar as pessoas e assombrar as pessoas, tirar as pessoas de um foco de uma realidade que é muito mais perigosa do que se imagina. Sua maior vocação, a maior vocação de Satanás, é o engano das nações, como está escrito em Apocalipse 12, versículo 9. O mal, irmãos, é o resultado do pecado que ocasionou os espinhos, os abrolhos, o suor do rosto, as dores de parto. Gênesis capítulo 3 descreve essas coisas. E outras séries de consequências trazidas para a convivência humana, como as bactérias e os vírus. Certamente todas essas coisas já existiam e faziam parte da criação, certamente para um propósito bom, antes do pecado, mas foram desvirtuadas e passaram a trazer transtornos e sofrimentos. Eu quero dizer para os irmãos que Deus observa atento todos os acontecimentos. Não pense você que Deus não está no controle de todas essas coisas. Ele previne o mal em todo o universo e permite sua ação na vida dos homens, enquanto controla todos os seus efeitos no mundo. O Senhor, ele administra a ocorrência do mal em nossas vidas e também a ocorrência da morte. Ele impõe limites para todas as ações humanas. O seu amor, isso tem que ficar bem claro para nós. O seu amor não ultrapassa sua justiça. E sua ira, ela se revela sempre implacável para confrontar a progressão da injustiça, orgulho e maldade dos homens. Essa é a palavra que eu deixo para vocês neste dia e que este vídeo possa ser uma bênção na vida de vocês. Eu quero apresentar aqui o meu livro e vou deixar aqui na descrição
o link para que, se você tiver o desejo de adquirir um exemplar, o nome do livro é Temas Essenciais. Nós falamos aqui de vários assuntos que são de interesse de cada um de vocês, para desmistificar muitas questões que ensinam por aí de forma equivocada para enganar e iludir a mente das pessoas. Neste livro, eu não tenho a pretensão de ser melhor ou saber mais do que as outras pessoas, mas procuro mostrar aqui, dentro do entendimento que o Espírito Santo tem me concedido, aquilo que realmente é necessário para que nós possamos servir a Deus e andar na sua presença. Mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de dificuldade, Deus, Ele nos abençoa e nos dá condições de sermos felizes. E isso é um reflexo da vida que teremos lá no céu. Se você tiver desejo, vontade de adquirir esse exemplar, falo aqui do inferno, falo da igreja, falo da regeneração, falo da crítica textual, que é um assunto que as pessoas dificilmente ouvem por aí, e sobre os céus, como muitas das vezes as pessoas desvalorizam a vida celestial. E nós aqui trazemos de forma bastante interessante como será a vida nos céus, naquilo que a Bíblia tem nos revelado. A gente não foge 1 milímetro sequer do que a palavra de Deus nos ensina. Temos que ter sempre esse cuidado. Então, eu peço a vocês que quiserem adquirir, o link vai estar na descrição. E muitas das vezes sai mais barato do que um lanche no McDonald's, que você come e paga lá caro. E aqui você adquire conhecimento, adquire bastante saber de coisas que muitas das vezes você precisa. Agradeço as pessoas que já compraram, que já adquiriram. O Rodrigo, lá da Dona Helena, minha amiga, meu amigo, Camila e meu irmão, muitas pessoas, o Edivaldo, que está sempre conosco aí, e muitas outras pessoas que eu agora não vou lembrar o nome, mas que estão lendo o livro e dando honra, né, ao trabalho que foi feito de pesquisa, que às vezes é cansativo, mas vale a pena para trazer um conhecimento para os irmãos. Que Deus vos abençoe.